Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? No vídeo anterior, meus irmãos, a irmã Tatiana falou que ia cantar o louvor e eu não cantei o louvor, deixei só a palavra. Agora eu vou deixar outra palavra, amém? E vou cantar o louvor, que eu não cantei no vídeo anterior, que eu falei que ia cantar, aí não cantei, mas agora eu vou cantar, amém, meus irmãos? Mas antes eu vou entrar na palavra e depois eu vou deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém? E a palavra se encontra em Jeremias 1, 7 e o 8, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra deixar um louvor. Amém, meus irmãos? Porque no vídeo anterior eu falei que ia deixar o louvor, mas não deixei. Mas agora eu vou deixar. Amém? Vamos lá, Jeremias 1, o 7 e o 8, que diz assim. Porém disse-me o Senhor, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Oh, glória, só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, que eu e você não diga que você é um menino, porque Ele chamou a mim e a você, meus irmãos, e Ele nos capacita. Ele coloca a palavra na minha tua boca. Porque quando Deus quer que você entregue algo, meus irmãos, não é o que você quer falar, não, é o que Deus quer falar. E Ele capacita a mim e a você, meus irmãos. Ele usa a mim e a você como Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando Ele quer falar, meus irmãos, com alguém, Ele usa a mim e a você. A gente tem que ouvir o que Deus quer falar. Não é o que a gente quer ouvir. Porque tem pessoas, meus irmãos, quando Deus usa a mim e você para falar, que Deus quer conserto, né? Pessoas que não aceitam. Diz que é mentira, né? Não, né? Diz que não é de Deus. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você entrega o que Deus manda. Que você não tenha medo, nem do homem nem da mulher. Porque quando Deus manda você entregar, meus irmãos, Ele se responsabiliza por mim e por você. Porque a gente tem que ouvir o que Deus quer falar. Não o que convém pra gente. Porque tem pessoas, meus irmãos, que só quer ouvir o que convém para elas. Quando é conserto, meus irmãos, nem todo mundo quer ouvir. Porque só quer ouvir bênção. Mas quando Deus quer conserto, meus irmãos, é o que Ele quer falar. Porque Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos sonda. Porque a gente pode enganar o homem e a mulher. Mas a Deus a gente não engana, não. E quando Ele usar alguém para falar comigo, com você, sobre conserto, é porque Ele quer conserto. Então que nessa tarde, se você está desconcertado, que você se conserte. Enquanto é tempo. Porque o teu pai já falou contigo e tu ainda não deu ouvido ao teu pai. E quando Deus usar alguém para ir até mim, até você, que você dê ouvido à voz do seu pai. Porque você está falando de conserto, porque ele está vendo que você está na sujeira, que você está no pecado. Então que nessa tarde você se conserte quanto é tempo. Porque quando Deus fala, meus irmãos, não é com a parede não. E que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão na sujeira, no pecado, no lamaçal. E quando Deus envia alguém para falar de conserto, a pessoa diz que é mentira. Mas que a pessoa, meus irmãos, acredite se quiser. O que importa é que você faça a sua parte. Que você faça o que Deus manda. E quando Ele manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza. Porque nem todo mundo quer conserto, meus irmãos. Nem todo mundo quer se consertar. Porque quer estar no pecado, quer estar na mentira, quer estar na sujeira. Quer estar no lamaçal. E não quer se consertar. Mas Deus, Ele fala, meus irmãos. Porque Deus, Ele não pega você de surpresa, não. Ele fala. Fala uma, fala duas, fala três. Mas quando Ele vê que você não quer conserto, meus irmãos, é necessário Deus apertar. É necessário Deus tocar, pesar a mão dele. Que quando tá tudo bom, meus irmãos, você não aprende não. A gente só aprende na dor. E quando tá tudo bom, quem vai aprender? Vai continuar no pecado, vai continuar no lamaçal. Vai estar nem aí para o que Deus falou. Não vai dar ouvido à voz do Senhor. Mas quando Deus começa a apertar, meus irmãos, não tem esse que não sai do pecado. Não tem esse que não se conserte. Se for necessário hoje, meus irmãos, Deus, Ele vai pesar a mão sobre mim e sobre você. Para que você crie vergonha na cara e se conserte quanto é tempo. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é hora de mim de você brincar, não. Porque com Deus a gente não brinca, não, meus irmãos. Porque Ele é amor, mas também Ele é justiça. Porque muitas das vezes a gente fica zombando de Deus. E com Deus a gente não zomba, não, meus irmãos. Com Deus a gente não pode zombar dele, não. Porque ou você é ou você não é. A gente não pode ser duas coisas. Porque de uma fonte não jorra duas águas, não. Ou é doce ou é salgada. E muitas das vezes você quer zombar de Deus. Achar que engana Ele. Dizer que é um servo, dizer que é uma serva dele. Quando na verdade você não somos. Quando na verdade você somos, né, um enganador. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a ouvir a voz do seu pai. Que você saia do lamaçal do pecado enquanto é tempo. Porque se Ele falou, meus irmãos, porque Ele quer conserto. E que você aprenda a dar ouvido à voz dele. Porque Ele quer conserto de mim e de você nessa tarde, meus irmãos. Ele quer conserto. E que você comece a ouvir a voz dele. E saia do pecado do lamaçal enquanto é tempo. Porque Ele está voltando. E para você subir não é de qualquer jeito, não. Você tem que estar com as nossas vestes limpas. Porque não é hora da gente brincar mais não, meus irmãos. Quem for limpo se limpe mais. Quem for sujo se suje mais, meus irmãos.
Porque nós somos, nós não somos. Porque Deus ele não obriga ninguém a servir a Ele. Mas quando você serve, meus irmãos, a gente tem que ser um adorador por excelência. E não um adorador por aparência. Porque a gente é ou a gente não é, meus irmãos. Porque a gente tem. Quem usa capa, meus irmãos, a capa ela cai. Quem usa máscara, meus irmãos, a capa cai. A máscara cai. Quando não cai, Deus arranca, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você sai do pecado quanto é tempo. Porque a gente só vê o Deus de amor. Mas a gente esquece que Ele também é justiça. E se for necessário, meus irmãos, Deus ele vai arrancar a minha e tua capa publicamente. Para que todos venham saber que somos eu e você de verdade. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando Deus fala comigo com você, você não dá ouvido. Mas quando Ele arranca a tua capa, meus irmãos, a tua máscara publicamente, de onde você vai ouvir a voz dEle? Porque você vai ser envergonhado. Deus ele não quer envergonhar minha você, não. Ele fala para mim você ouvir a voz dEle. Mas quando você não quer dar ouvido, meus irmãos, é necessário envergonhar minha você sim, publicamente. Quem disse que Deus não envergonha? Ele envergonha, meus irmãos. Quando Ele vê que você está demais no pecado, quando Ele vê que você não quer sair do pecado, Ele envergonha. Vergonha, que é para você criar vergonha na cara e se consertar. Porque Ele fala. Quando Ele fala, Ele quer que você dê ouvido à voz dEle. Mas quando você não quer dar ouvido à voz dEle, meus irmãos, é necessário envergonhar você. É necessário Ele arrancar a tua capa publicamente. Para que todos saibam quem verdadeiramente somos eu e você. Porque eu e você serve, ou você não serve. A gente não pode achar que engana Deus. Você pode enganar as pessoas. Mas só até um certo tempo. E quando Deus arrancar a tua capa, você não vai enganar mais ninguém. Porque quando a capa cai, meus irmãos, acabou. Todos vão saber quem somos eu e você de verdade. Porque a gente usa a capa, meus irmãos, para se esconder. Para não mostrar quem nós somos. Mas quando a capa não cai, meus irmãos, Deus ele arranca. E nessa tarde você se conserte. Você não quer que Deus arranque a sua capa publicamente para você querer vergonha na cara e se consertar. E se Ele falou, Ele quer conserto. Então se conserte quanto é tempo. Porque Ele está dando tempo para você se consertar. Mas se você não quer, meus irmãos, consertar, Ele vai arrancar a tua capa publicamente. Para tu querer vergonha na cara e se consertar. Porque Ele já falou. Mas se você não deu ouvido, se você não, né, não quer fazer o que Ele quer que você faça, Ele vai arrancar a minha e tua capa publicamente. Para todos saber quem somos eu e você verdadeiramente. Porque a Deus ninguém engana não, meus irmãos. E as pessoas a gente engana. Engana sim, mas até um certo tempo. Mas quando Deus arranca a capa, meus irmãos, acabou. Quando Deus arranca a capa, meus irmãos, tudo vem à tona. Todos vão saber quem somos eu e você de verdade. Porque Deus já tem, meus irmãos, para a gente se consertar, para a gente se limpar. Para a gente, né, seguir o caminho dEle. Para a gente fazer a vontade dEle. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário Ele arrancar a minha e tua capa. Então que nessa tarde você não espere Deus arrancar a minha e tua capa publicamente. Que você começa a fazer a vontade dEle. Que você começa a ser um adorador por excelência. E não um adorador por aparência. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas matatinas dentro da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Eita, meus irmãos, louvor. Esse louvor hoje vai sair em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, vou louvar. Amém, meus irmãos? E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Agora o louvor sai, meus irmãos. Porque no vídeo anterior eu só deixei a palavra e não louvei. Mas agora eu vou louvar. E esqueci de novo de deixar o louvor. Mas agora sai, em nome de Jesus. Que eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo da dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só
Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor, oh glória. Eu e você somos mais que vencedor, meus irmãos. Só por ter o privilégio de adorar esse Deus maravilhoso, de buscar Ele, de fazer a vontade dEle. E vocês somos mais que privilegiados, meus irmãos. Porque nem todo, meus irmãos, quer fazer a vontade do Pai. Nem todo, meus irmãos, né? Quer servir a Ele com excelência. Nem todo, meus irmãos, quer, né, buscar Ele. E nessa tarde, meus irmãos, vocês somos privilegiados. E vocês são mais que vencedor. Por fazer a vontade desse Deus maravilhoso. Por buscar Ele, por fazer o que Ele quer. E vocês são mais que privilegiados, meus irmãos. E vocês são mais que vencedor. Amém, meus irmãos? E eu e você, meus irmãos, vamos cantar o hino da vitória. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos, de cantar o hino da vitória. E todos aqueles, meus irmãos, que não deu nada para mim, para você, vão ter que ver. E você cantando o hino da vitória. Dizer que só o Senhor é Deus. Dizer que só Deus é o Senhor. Porque o que para mim, para você, meus irmãos, é impossível, para Deus não é nada. E o que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque chegou o nosso tempo, meus irmãos, de cantar o hino da vitória. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos, da minha tua bem chegar até mim, até você. Porque o que é meu e teu, meus irmãos, é meu e teu. Ninguém pode ficar com aquilo que é meu e teu. Ninguém pode tomar. Porque foi Deus que deu. E aí você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Para agradecer ao nosso Deus. Dizer que só Ele é Deus. Porque só Deus, meus irmãos, para fazer o impossível acontecer na nossa vida. E nessa tarde, meus irmãos, Deus Ele vai fazer o impossível acontecer na minha e na tua vida. Por causa da minha e da tua fé. Porque Ele viu, meus irmãos, que você buscamos. Em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às calúnias, em meio aos desprezos, às humilhações. Ele viu que você não parou de buscar, de adorar, de fazer a vontade dEle. E é por isso que nessa tarde, meus irmãos, Deus Ele vai fazer aquilo que você tanto quer. Porque Ele nos provou, meus irmãos. Ele não é... Ele viu que você é um merecedor. E aí você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Para agradecer a Ele. Porque Deus vai fazer o impossível acontecer na minha tua vida. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.